Bem, pessoal, essa é a questão 136 da prova do Enem de 2019, a segunda aplicação. Eu vou ler com vocês ela aqui. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Aí você tem as alternativas. Então vamos analisar um pouco mais esse exemplo, esse exercício. É um jogo de boliche, onde a pessoa acertou, fez 7,55 pontos, e sendo que obrigatoriamente ele derrubou esse pino aqui. O que representa esses dois desenhos aqui? Isso aqui são os pinos ou as garrafas, ok? Por que eu coloquei novamente as garrafas embaixo? Porque você observa que esse exercício, os números estão expressos de várias maneiras. Decimal, em fração, em porcentagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa análise nesse exercício é colocar todas as questões no formato decimal, ok? Então vamos aqui, ó. 6,8 é 6,8. 9 sobre 12. O que é 9 sobre 12? 9 sobre 12, simplificando por 3, dá 3 sobre 4. Que em decimal é 0,75. Então esse aqui é o mesmo que 0,75. 34%, naquela aula que a gente viu de porcentagem, é o mesmo que 0,34. Aqui é 0,75. 3 sobre 4, a gente acabou de ver que é 0,75, fazendo a divisão. 6 sobre 8. 6 sobre 8 eu posso simplificar por 2, dá 3 sobre 4, que também é 0,75. Então esse aqui também é 0,75. 75% é 0,75. 3,4 é 3,4. 4 sobre 3 é aproximadamente 1,33. E aqui é 4,3. Então vamos aqui novamente à leitura do exercício. Uma parte da leitura. Um aluno marcou 7,55 pontos. Ele marcou 7,55 pontos. Só que necessariamente ele derrubou um pino que vale 6,8 pontos, ok? 6,8 pontos. Então, isso significa o seguinte: se ele marcou 7,55 pontos, mas obrigatoriamente ele derrubou o pino de 6,8, quanto falta para ele chegar em 7,55? Falta 0,75 pontos. Ou seja, ele derrubou esse pino e derrubou outros pinos que no máximo pode chegar, no máximo não, obrigatoriamente tem que chegar em 0,75 pontos. Então, com essa análise, você já sabe os pinos, você consegue determinar quais pinos que ele derrubou. Novamente, aqui em cima é equivalente ao de baixo, só que escrito de maneira diferente.
falta a gente encontrar 0,75 pontos, ok? Então vamos aqui. Vamos excluir os que ele não pode derrubar. Como ele só pode marcar mais 0,75 pontos, esse pino está descartado, esse também, esse também. De imediato, apenas esses 3 pinos. Observe que vários aqui são iguais, 0,75, 0,75, 0,75, 0,75 e 0,75, ok? Esse daqui você pode excluir também, ok? Qual o motivo da possível exclusão? Porque se você não excluir esse, significa que ele derrubou ele, ok? Se ele derrubou ele vai ter que derrubar outros. Por quê? Porque ele tem que marcar 0,75 pontos. Mas todos os outros já são exatamente 0,75 pontos. Então, se ele derrubou esse e para completar o 0,75 ele vai ter que derrubar outro, então necessariamente vai ter que ser um desses. E aí vai ultrapassar a quantidade de pontos que ele deve marcar. Então esse aqui já foi excluído também. Ok? Então, observe que todos os pinos têm o mesmo valor e no exercício está falando: se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Como eu quero a quantidade máxima de pinos ou de garrafas, são 1, 2, 3, 4 e 5, que vale 0,75, mas como ele derrubou o de 6,8, ao total são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 garrafas ou pinos. Ok? Então são 6 garrafas. Isso significa que a alternativa correta é a E. Questão 137. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul, representados na figura por PN e PS. O comprimento da semicircunferência que une os pontos PN e PS tem um comprimento igual a 20.016 km. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra, com um raio igual ao da Terra, sendo que o plano que contém é perpendicular aos que contém qualquer meridiano. Seja P um ponto na superfície da Terra, C o centro da Terra e o segmento PC um raio conforme mostra a figura. Seja φ o ângulo que o segmento PC faz com um plano que contém a linha do Equador. A medida em graus de φ é a medida da latitude de P. Suponha que, a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, percorrendo um meridiano, até um ponto P com 30 graus de latitude. Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Então vamos para a questão 137. A primeira coisa em uma questão é você se familiarizar com as informações que você tem. Aqui eu tentei representar a Terra, ok? A superfície da Terra, uma esfera. Aqui representa PN, que é o Polo Norte. Aqui o PS, que é o Polo Sul, ok? Esse aqui é o meridiano, que sai do Polo Norte e vai até o Polo Sul. E aqui é a linha do Equador, ok?
O que a questão está pedindo? Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? O navio sai daqui e faz esse percurso aqui. Esse aqui é o ângulo φ, que agora ele vale 30 graus, ok? Quer saber quanto que vale esse arco aqui, ok? Quanto que vale isso daqui? Qual a informação que você tem? A questão disse que do Polo Norte ao Polo Sul, ou seja, essa semicircunferência toda aqui, a distância é exatamente 20.016 quilômetros, ok? Mas agora ele só quer esse pedaço aqui. Você pode resolver esse exercício de duas maneiras. Uma delas é usando regra de 3. Vou fazer uma separação aqui. Quais são as grandezas que você tem? Você tem os graus e a distância. Você quer saber quanto que vale essa distância aqui, tendo essa maior aqui, ok? Então, suas grandezas são os quilômetros e os graus, ok? A distância do Polo Norte ao Polo Sul é de 20.016 quilômetros, ok? Mas ele disse que essa distância equivale à semicircunferência. O que é a semicircunferência? Representa 180 graus. A circunferência toda é 360 graus, ok? Quer descobrir esse tamanho aqui. Então, x vem aqui. Esse tamanho representa em graus 30 graus, ok? As grandezas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se você aumentar a quilometragem, obviamente, a medida em graus também vai aumentar, ou vice-versa, ok? Então, você tem que 20.016 sobre x é proporcional a 180 sobre 30. Multiplicando cruzado, você vai ter 180x igual a 30 vezes 20.016, que dá 600.480. 180 está multiplicando x, vai passar dividindo. Então vai ficar 600.480 dividido por 180. Fazendo a divisão, você vai ter 3.336. Ou seja, o que eu queria aqui, onde que o navio está até o Equador, a gente acabou de encontrar esse valor que é 3.336 quilômetros. Essa é a resposta. Ela corresponde à alternativa B, ok? Uma forma mais rápida de resolver, que é basicamente equivalente a essa, é você observar. Você tem que a semicircunferência equivale a 20.016 quilômetros e corresponde a 180 graus. Você quer saber só a medida formada por um ângulo de 30 graus. 30 graus representa quanto de 180? Representa uma parte de 6, ok? Porque 30, 60, 90, 30, 60, 90, totalizando 180. Então, 30 vezes 6 é 180. Então, um jeito mais simples seria você pegar o 20.016 e dividir por 6. Porque são 6 partes para completar a semicircunferência, que também você vai encontrar 3.336. Que, de certa maneira, é equivalente tanto à regra de 3 quanto a essa noção lógica aqui.
Um asteroide batizado de 2013, TV-135, passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra, corresponde a. Então, ok? Vamos responder essa questão. Ela basicamente está perguntando em relação a esse algarismo aqui, ok? O valor posicional desse algarismo, ok? Lembrando que o nosso sistema é um sistema decimal posicional, ou seja, a posição que o algarismo ocupa equivale a valores diferentes. Então vamos primeiro abrir esse número aqui, ok? O que é 6,7 vezes 10 elevado a 6? É o mesmo que 6,7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então você tem 6 zeros, ok? Fazendo essa multiplicação, você vai ter esse número aqui, ok? Porque multiplicar um número por um 10 é caminhar uma casa para a direita. Mas aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 zeros. Então você vai caminhar 6 casas para a direita. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Novamente, o exercício está perguntando o valor posicional desse elemento. Então vamos revisar aqueles conceitos básicos. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? Lembrando que tudo está em quilômetros, ok? Se tivesse em outra unidade de medida, você tinha que fazer a conversão, ok? Então, unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, o 7 representa centena de milhar, ok? Centena de milhar de quilômetros, ok? Isso aqui vai recair na alternativa D. Então é um exercício basicamente conceitual, ok? Basicamente teórico aqui, não requer muita conta, apenas que você tenha uma noção básica do sistema decimal posicional.